Bom, vamos continuar então com a nossa apresentação aí do capítulo 2 do livro do Kurose Ross, né? Dessa vez nós iremos falar sobre redes peer-to-peer e sobre programação de sockets usando TCP/IP. Lembrando sempre, né, da nota de copyright, que nós estamos utilizando aí os slides fornecidos pelos autores aí, né? Slides da 8ª edição de 2020, certo? Bom, então iremos falar de aplicações peer-to-peer, né? Nessa edição do livro que eu estou usando, né, não é a mais recente, então falta a seção sobre streaming de vídeo e redes de distribuição de conteúdo, tá? Então eu vou estar fazendo um vídeo no futuro sobre isso, mas não iremos discutir esse assunto nesse vídeo, tá? E por último iremos discutir a programação de sockets com TCP e UDP. Bom, então, só relembrando, né? Nós iremos relembrar aqui, fazer uma análise matemática da arquitetura peer-to-peer, né? Na arquitetura peer-to-peer, o servidor nem sempre está ligado, né? Sistemas finais arbitrários se comunicam diretamente, então você pode ter uma aplicação peer-to-peer num celular aqui, se comunicando com uma aplicação peer-to-peer no desktop, tá? Essas aplicações, elas são chamadas de pares, né? Então, elas requisitam o serviço de outros pares e proporcionam serviço a outros pares em compensação, tá? Você tem uma alta escalabilidade, ou seja, novos pares trazem nova capacidade de serviço, novas demandas de serviço, tá? Arquivos diferentes, músicas diferentes, filmes diferentes, né? Pares estão intermitentemente conectados, quer dizer, eles podem estar conectados ou não num determinado tempo, e mudam seus endereços IPs. Então, cada vez que eles se conectam, eles podem ter um endereço IP diferente, tá? Isso envolve um gerenciamento complexo, tá? Mas é bastante útil, né? Porque isso daqui escala, tá? Então, exemplos de aplicações peer-to-peer, você pode falar do BitTorrent, né? BitTorrent, né? Que é a aplicação mais popular aí, né? Peer-to-peer. Você tinha o Napster antigamente, mas o Napster não existe mais, né? Você tem o Cancan, eu não conheço, né? Mas ele está falando aqui, né? E o Skype, que é voz sobre IP, tá? Bom, vamos analisar então quanto tempo demora para distribuir um arquivo de tamanho F, né? Para N clientes, né? N máquinas aqui, usando a arquitetura cliente-servidor, né? No caso, N pares, né? Não vamos chamar de cliente, né? Mas se bem que a gente está falando aqui de arquitetura cliente-servidor, então a gente poderia considerar que cada máquina é uma máquina cliente, tá? E você tem um servidor. Mas enfim, vamos chamar de pares aqui, né? Então você tem N máquinas pares e você tem um servidor, e esse servidor tem um arquivo de tamanho F, tá? Quanto tempo esse servidor leva para fazer o upload, né? De N cópias do arquivo, né? Porque ele tem que fazer o upload de N cópias do arquivo para distribuir esse arquivo por N máquinas, certo? Então, para fazer o upload de uma cópia do arquivo, ele vai demorar F dividido por U de S, U S, né? U sublinhado S aqui, né? U sub S aqui, tá? O sub S é a capacidade de upload do servidor, o S, né? A capacidade de upload do servidor, em bits por segundo, né? Então, você tem o tamanho do arquivo aqui em bits, divide pela velocidade de transmissão do arquivo, que é o S, né? Você vai ter o tempo aí, né? O tempo que leva para você fazer o upload de uma cópia do arquivo, né? Para você fazer o upload de N cópias do arquivo, é só você multiplicar isso por N, certo? Então vamos lá. Então, para você fazer, né, para você distribuir esse arquivo aqui, esse file, né, por N máquinas aqui, você precisa sequencialmente, né, já que não existe paralelismo, né, você precisa sequencialmente enviar N cópias do arquivo. Então, o tempo para enviar uma cópia é F dividido por U de S, e o tempo para enviar N cópias vai ser N vezes F dividido por U de S. Tá? Agora, você mandou o arquivo, né, para a rede aqui, né?
cada cliente precisa fazer o download de uma cópia do arquivo, né? Então vamos supor que a menor taxa de download, né, o DMIN, seja a menor taxa de download de todos os Ds, né? Então você tem aqui esse cliente, essa máquina 1 aqui tem uma taxa de download D1. Essa daqui tem uma taxa de download D2. Essa D3, essa D4, você vai pegar a menor, tá? Essa menor você vai chamar de DMIN, tá? Então, o tempo mínimo de download, né, para um cliente fazer o download, vai ser F dividido por DMIN, tá? Como o arquivo já está na rede, eles podem fazer o download em paralelo, tá? Certo? Uma abstração aqui. A rede aqui é uma abstração, certo? Então, qual que vai ser o tempo mínimo, né? O tempo mínimo para você distribuir o arquivo F para N clientes usando o enfoque cliente-servidor. Vai ser o máximo de N vezes F dividido por UDS e F dividido por DMIN, né? Porque você tem que fazer o upload do arquivo, fazer o upload de N cópias do arquivo, tá? E cada cliente tem que fazer o download dessa cópia, tá? Então, o tempo ele vai ficar limitado por UDS, que é a velocidade de upload, tá? E por DMIN, que é a velocidade mínima de download, né? Porque você só vai poder dizer que você distribuiu o arquivo para N clientes quando os N clientes estiverem com o arquivo, né? E para isso, o cliente com menor taxa de download tem que ter recebido o arquivo, certo? Bom, esse é o paradigma cliente-servidor, né? Agora vamos ver quanto tempo demora, né, para você distribuir, fazer a mesma coisa, né, para você distribuir uma cópia do cliente para N clientes no paradigma peer-to-peer, né? Veja que aqui ele faz uma observação, né, que isso daqui aumenta linearmente com o número de clientes, né? E no peer-to-peer parece que isso não acontece. Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Então veja, né, que agora para você distribuir o arquivo, tá? Você não precisa distribuir N cópias do arquivo, você só precisa colocar uma cópia na rede. E aí um cliente vai ficar com essa cópia. Tá? Um desses clientes aqui vai ficar com a cópia do arquivo. Então o tempo para enviar uma cópia vai ser o mesmo de antes, né? F dividido por UDS, tá? Por U sub S, né? E cada cliente precisa fazer o download de uma cópia do arquivo, né? Então, o tempo mínimo de download do cliente vai ser, da mesma forma, F dividido por DMIN, né? Agora, você precisa também considerar que todo mundo precisa receber o arquivo, igual antes, né? Todo mundo precisa receber o arquivo para você poder dizer que o arquivo foi distribuído. Então, você vai considerar um agregado de clientes, tá? Então, como agregado, você precisa fazer o download de NF bits, tá? E a taxa de upload, ela vai aumentando à medida que que porções do arquivo vão ficando nos clientes, tá? Então, à medida que porções do arquivo vão ficando nos clientes, né, a taxa de upload, né, não é mais só o upload do servidor, mas a taxa de upload de cada cliente, né? Veja que a taxa de upload de cada cliente, no exemplo anterior, ela nem era considerada, né? Ela não entra nessa fórmula aqui, né? Mas aqui ela entra, certo? Ou seja, porque quando você tem mais clientes, você tem mais gente da onde pegar o arquivo. Então, o seu tempo vai ser N vezes F, né? N cópias de um arquivo de F bits, dividido por UDS, que é a capacidade do servidor de fazer o upload do arquivo, mais a capacidade de cada máquina de fazer o upload do arquivo, aqui, a somatória da capacidade de cada máquina de fazer o upload do arquivo. Isso daqui é a velocidade de upload total. A quantidade total de bits é N vezes F, divide N vezes F pela quantidade de upload total, você tem essa quantidade aqui, enxergando isso daqui como um conjunto. E por que você precisa enxergar como um conjunto? Porque todo mundo precisa receber o arquivo, tá? Então, no mínimo, tá? A capacidade vai ser, no mínimo, né, o tempo para você distribuir o arquivo F para N clientes usando enfoque peer-to-peer vai ser o máximo dessas três quantidades aqui, né? F dividido por UDS, F dividido por DMIN, NF dividido por UDS mais somatório de UI, tá?
Se você fizer um gráfico disso daqui, tá? Veja que aqui ele está dizendo, né, que aumenta linearmente com n, mais isso, mais se você tem n máquinas, né, esse somatório de UI aqui também aumenta linearmente com n, tá? Porque cada máquina traz uma nova capacidade de upload aí, uma nova capacidade de serviço de upload, tá? E aí se você fizer um gráfico, né, de peer-to-peer versus cliente-servidor, você vai ver que cliente-servidor é uma reta, é linear, né? E peer-to-peer está mais para um log aí, certo? Então aqui foi um estudo, né, feito aqui pelo pessoal técnico, né? Quanto tempo demora para transmitir um arquivo em que f sobre u é 1 hora, tá? Aí eles consideraram esses parâmetros aqui e traçaram esse gráfico aqui. Bom, no BitTorrent, né? BitTorrent, tá? O arquivo é dividido em porções de 256 kbits, tá? Kbits aqui. Os peers, os pares no torrent, né, mandam ou recebem porções de arquivo, né? Você tem um rastreador que rastreia os pares participando no torrent, e no torrent você tem um grupo de pares trocando porções de um arquivo. Né? Como é que funciona isso? Vamos supor que a Alice chega, né? Quando a Alice chega, ela vai pegar do rastreador, né, uma lista de pares, certo? E vai começar a trocar porções de arquivos com esses pares, né? Ou seja, se os pares têm um arquivo que ela está procurando, ela vai começar a trocar porções de arquivos com esses pares, então ela vai entrar aqui como par também, certo? Então, um par se juntando ao torrent não tem porções, né? Então a Alice chegou, ela não vai ter porções, mas ela irá acumulá-las com o tempo de outros pares. Então, ela vai pegar essas porções de 256 kbits aí e vai começar a acumular. Então, registros com rastreamento para conseguir a lista de pares se conectam ao subconjunto de pares, vizinhos, né? Então, ela vai pegar o arquivo de vizinhos aí, tá? Enquanto faz o download, pares fazem o upload de porções, chunks, para outros pares, né? Então, um par ele faz ao mesmo tempo download e upload para outros pares. Então, eles proporcionam o serviço e usam o serviço, né? Eles estão fazendo ao mesmo tempo download e upload. Pares podem mudar de pares com os quais eles trocam porções, né? Por exemplo, se um par começa a ficar muito lento, ele pode trocar de par, tá? Então, ou ele pode sair, né? Por exemplo, um par pode sair do esquema aí. Então, quando um par sai, vai ter que entrar outro no lugar dele para a Alice poder continuar fazendo a troca dela, né? A troca de porções do arquivo dela. E a gente tem o conceito de churn, né? Os pares eles podem ir e vir, né? Então, quando a Alice, né, ela obtém um arquivo todo, ela pode egoisticamente sair, né? Já peguei o que eu queria, vou embora, né? Ou permanecer no torrent, tá? A qualquer tempo, diferentes pares têm diferentes subconjuntos de porções de arquivos, tá? Periodicamente, a Alice pede para cada par a lista de chunks, né, a lista de porções de arquivos que ele tem. Então, qual que seria a estratégia melhor para a Alice? Né? Ela conseguir os pares, os chunks, né, as porções mais raras primeiro, né? É igual ao álbum de figurinha carimbada, né? A figurinha carimbada é a mais difícil para você completar o álbum, né? Então é ela que você vai querer primeiro, vai querer conseguir ela primeiro, porque conseguindo ela, as outras você vai conseguir com maior facilidade, né? Então a Alice ela vai requisitar, né, chunks que estão faltando aos pares, o mais raro primeiro, tá? Porque se um par que tem o mais raro for embora, ela dificilmente ela vai conseguir o arquivo todo, tá? Então, enviando chunks, tit for tat. Tit for tat seria toma lá da cá, né? Então a Alice envia chunks para aqueles 4 pares atualmente enviando seus chunks a taxa mais alta. O que a Alice vai fazer? Ela vai cooperar com quem está cooperando mais com ela, né? Então ela vai enviar chunks para aqueles 4 pares do topo da lista dela, né? Que estão enviando chunks para ela a taxa mais alta, né? Os outros pares, né? Os outros que não são os 4 tops da lista dela, né? Os demais aí, eles não vão receber chunks nenhum, chunks de dados nenhum da Alice, tá?
Ou seja, ela só vai enviar arquivos para os 4 caras do topo, e são esses 4 caras do topo, aí, 4 pares do topo aí, que estão enviando chunks para ela numa taxa mais alta. Tá? Agora, isso pode mudar a cada 10 segundos. Né? A cada 30 segundos, randomicamente, você pode selecionar outros pares que são mais rápidos, né? E começar a trocar porções de arquivo com esses pares aí. E você pode desrepudiar, por exemplo, um par que você repudiou porque ele estava lento, né? Então isso pode acontecer também, né? E aí o novo par escolhido pode se juntar aos top 4, tá? Isso para cada arquivo sendo trocado aí, certo? Então, Alice otimisticamente escolhe Bob. Por que ela escolhe Bob? Né? Porque o Bob ele é mais rápido, né? O Bob ele tem 4 pares trocando porções de arquivos com ele. Ele é um cara rápido, então a Alice vai escolher Bob, tá? A Alice usa um dos 4 provedores top de Bob, né? Certo? Então, e Bob é recíproco. Ele vai usar um dos 4 provedores de Alice aqui para fazer a troca de arquivos, tá? Bob se torna um dos 4 provedores top de Alice e Alice se torna um dos top 4 provedores de Bob, certo? Então é assim que funciona o nosso BitTorrent, tá? Taxa maior de upload, né? Ou seja, ela vai sempre procurar caras que têm taxa maiores de upload aí. Por quê? Porque esses caras são melhores parceiros de negócios, tá? Eles são melhores para você conseguir o arquivo, né? Porque qual que é o objetivo da Alice, né? É conseguir o arquivo o mais rápido possível, certo? Então esse aí é o BitTorrent aí, é o BitTorrent, né? Analisado matematicamente aí, tá certo? Bom, vamos falar então da programação de sockets usando UDP e TCP, né? O nosso objetivo é aprender como construir aplicações de rede, tá? Que se comunicam entre si, tá? Não necessariamente aplicações de rede do tipo cliente e servidor, como nesse exemplo que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, nesse exemplo, tá? Nós temos uma máquina aqui, né? Que nós vamos supor que é a máquina cliente, tá? Então, ela está rodando aqui o processo cliente, tá? Esse processo é uma aplicação de rede, tá? Que está rodando nessa máquina aqui. Aqui nós temos uma outra máquina, que nós vamos supor que é a máquina servidora. Essa máquina ela está rodando um outro processo aqui, que é o processo servidor, né, que também é uma aplicação. E aqui nós temos a pilha de protocolos de comunicação. Tá? E essa pilha de protocolos de comunicação, o programador que vai programar a aplicação, veja que a programação da aplicação ela fica a cargo do programador, né? Ou seja, a programação da aplicação é controlada pelo desenvolvedor da própria aplicação. Enquanto que o programador ele não vai programar diretamente a camada de transporte, nem a camada de rede, nem a camada de enlace. Tá? Essas camadas elas já estão programadas, tá? E elas são controladas pelo SO. Tá? Então o programador ele controla o que? O desenvolvimento da aplicação. Agora suponha que essa aplicação cliente nessa máquina aqui queira trocar dados com essa aplicação servidora nessa máquina aqui. Então, essa aplicação cliente, ela vai criar o que a gente chama de socket, tá? O que vem a ser o socket? O socket, você pode pensar como se fosse uma espécie de portal, tá? Onde você coloca dados, onde a aplicação cliente coloca dados aqui, tá? E esses dados magicamente aparecem desse lado aqui, tá? Basicamente, nós temos dois tipos de protocolo de transporte, né? Nós temos o protocolo TCP e nós temos o protocolo UDP. Então, é de se esperar que nós tenhamos também dois tipos de sockets, né? Os sockets UDP e os sockets TCP, tá? Então, o socket você pode pensar como uma porta entre processos de aplicação, tá? E o protocolo de transporte fim a fim. Esse protocolo de transporte fim a fim pode ser o TCP ou pode ser o UDP. Tá? Então, é o protocolo da parte mais alta aí da pilha de protocolos, que é o protocolo da camada de transporte. Tá?
Que tipos de aplicação de rede nós podemos criar, né? Bom, nós podemos criar aplicações de rede chamadas aplicações de redes abertas, né? Aplicações de rede abertas são aquelas definidas por RFCs, né? Então, por exemplo, o protocolo FTP, ele é um protocolo da camada de aplicação, né? Mas ele também é uma aplicação em si. Ele permite a transferência de arquivos entre duas máquinas, né? FTP significa File Transfer Protocol, né? Então, quando uma máquina quer enviar arquivos para outra, ela vai utilizar esse protocolo. Então, esse protocolo ele tem um lado cliente, ele tem um lado servidor, tá? Então, tanto no seu lado cliente como no seu lado servidor, tá? Esse protocolo é definido pela RFC 959, né? Então, se você quer programar o FTP você mesmo, tá? Você vai ter que utilizar sockets, evidentemente, mas além de utilizar sockets, você vai ter que seguir as regras, tá? Definidas por essa RFC, que é a RFC 959, tá? Então, nesse caso, ambos os programas precisam seguir as regras definidas pela RFC. Quando eu falo ambos os programas, eu estou falando tanto o lado cliente do FTP quanto o lado servidor do FTP, né? Para poderem se comunicar, né? Isso não acontece apenas com o protocolo FTP, acontece também com o protocolo HTTP, né? Então, quando você tem um servidor web e um cliente web, né? Um servidor web e o cliente web, eles vão utilizar o protocolo HTTP, tá? Então, eles têm que seguir as regras do protocolo HTTP, certo? Então, seguindo essas regras do protocolo HTTP, você pode programar um servidor web ou um cliente web, que no caso seria um browser, né? Então, como exemplo aqui, a gente está falando que o servidor web Apache e o browser Firefox, eles podem se comunicar de maneira harmoniosa entre si, tá? Mesmo sendo escrito por pessoas diferentes, por quê? Porque eles seguiram as regras do protocolo, as regras definidas pela RFC do protocolo HTTP, tá? Existem também as aplicações de rede, tá? Que usam protocolos da camada de aplicação, protocolos proprietários, tá? Então, esses protocolos eles não foram definidos em nenhum outro lugar, ou seja, eles não foram publicados, tá? Então, se eles não foram publicados, o que acontece? Você não tem acesso ao código, né? Você não tem acesso à especificação desses protocolos, né? Apenas os proprietários, né, as pessoas que programaram essa aplicação, têm acesso a esse protocolo, né? Então, apenas a empresa que desenvolveu a aplicação tem acesso ao protocolo da camada de aplicação. Por isso, essas aplicações são chamadas aplicações proprietárias, porque elas utilizam um protocolo proprietário, tá? Ou seja, um protocolo que não é público, que não foi publicado em nenhum local. Como eu falei para vocês, né, na camada de transporte, né, você pode ter dois tipos de protocolo. Você pode ter o protocolo UDP, né, e o protocolo TCP, né. Voltando aqui no nosso slide, né, quando você tem aqui o protocolo da camada de transporte, né, o pacote que o protocolo da camada de transporte entrega para a camada de rede, tá, é chamado de segmento, tá? O que a camada de rede entrega para a camada de enlace é datagrama, né? Só que o termo datagrama ele é utilizado, né, quando você tem um pacote junto com os endereços fonte e o endereço destino do pacote, né? Então, quando a camada de rede entrega para a camada de enlace um pacote, você tem o endereço fonte e o endereço destino do pacote. Então, esse pacote é chamado de datagrama, tá? Como no UDP você cria o pacote, coloca o endereço fonte e o endereço destino, tá? E a porta destino, né, no pacote, muitas vezes esse pacote é chamado indevidamente de datagrama, tá? Mas na verdade ele é um segmento, tá? Então, muitas vezes, no caso do UDP, a gente chama o pacote de datagrama, mas na verdade o certo seria chamar tanto o pacote TCP quanto o pacote UDP, chamá-los de segmento, tá? Então seria o correto isso daí, tá? Então o UDP ele é um protocolo, tá? Com entrega não confiável, tá?
Ou seja, você não tem uma garantia de que seu pacote vai chegar no destino, tá? Porque a rede pode perder esse pacote. Se a rede perder o pacote, você não tem um mecanismo de recuperação, tá? O protocolo DP não tem um mecanismo de recuperação. E ele é não orientado à conexão. Significa que você não precisa fazer uma conexão inicial para você poder enviar ou receber pacotes pelo socket, tá? E o TCP ele é um protocolo orientado à conexão, ou seja, você precisa de um setup inicial de conexão e ele tem entrega confiável, ou seja, você tem a garantia de que seu pacote vai ser entregue no destino e que seu pacote ele vai ser entregue na ordem que ele foi criado, né? Os bytes vão ser entregues em ordem, né? Então, a gente vai dar aqui um exemplo de aplicação bastante simples, tá? Usando os protocolos TCP e UDP. E nesse exemplo, o que vai acontecer? O cliente ele vai criar uma linha de caracteres, tá? Então, a aplicação cliente vai criar uma linha de caracteres que vão ser pegos do teclado e vão enviar, e o cliente vai enviar essa linha, tá, para o servidor. O servidor ele já vai estar rodando, né? O servidor ele tem que estar rodando primeiro. Ele vai receber esses dados e vai converter esses caracteres para letras maiúsculas e o servidor vai mandar esses dados modificados para o cliente, tá? O cliente vai receber esses dados modificados e vai mostrar esses dados na tela, ok? Bom, então no caso do UDP, você não precisa de nenhuma conexão entre o cliente e o servidor, tá? Ou seja, né, essa conexão ela é chamada de. Essa conexão inicial, esse setup de conexão, é chamada de handshaking, tá? Handshaking é o quê? Apertar a mão, tá? Então, você não precisa de um comprimento inicial aí para você poder mandar dados. Você simplesmente cria o pacote, coloca o endereço destino no pacote, coloca a porta destino no pacote e manda o pacote pela rede, tá? Você cria o pacote e manda pela rede. Tá? Não precisa de handshaking no caso do DP. Tá? Então, o emissor explicitamente coloca o endereço IP de destino e o número da porta de destino para cada pacote enviado pelo socket. Ou seja, o emissor cria o pacote, né? No caso do DP. Então, o número da porta de origem e endereço de origem também são colocados no pacote. Tá? Porém, você não faz isso explicitamente. Quem faz isso é o SO. Tá? Então, o SO, quando você cria o pacote, o DP, ele também coloca o número da porta de origem e o endereço origem, tá? Beleza? Quando esse pacote chega no receptor, o receptor extrai os dados e extrai também o endereço IP do emissor e o número da porta do emissor, né? Desse pacote que o receptor recebeu através do seu socket, tá? Então você tem um socket receptor lá, o receptor vai extrair o que desse pacote que chegou pelo socket UDP? Ele vai extrair o IP do emissor e o número da porta do emissor e, evidentemente, também os dados recebidos, tá? Os dados que o emissor colocou aí no pacote, tá? Então, no UDP, os dados podem ser transmitidos corretamente, mas eles também podem ser perdidos ou recebidos fora de ordem, tá? Do ponto de vista da aplicação, o UDP, então, proporciona uma transferência não confiável de grupos de bytes, né? Entre os processos cliente ou servidor. Aqui ele está falando datagramas, na verdade, a gente chama de segmentos, tá? Para uniformizar aí, tá? Mas em muitos livros vocês vão ver o pacote UDP sendo chamado de datagrama, tá? Detalhes, né? O servidor precisa estar rodando antes do cliente, tá? O servidor ele precisa estar escutando na porta que ele vai receber a mensagem, tá? Para quando a mensagem chegar, ele poder pegar a mensagem corretamente, né? Então veja aqui, ó, o servidor precisa estar rodando antes do cliente, enviar a mensagem a ele. Dizemos que o servidor precisa estar escutando a porta para a qual as mensagens do cliente são direcionadas, tá? O número da porta usada não pode ser o número de porta reservada, né? Então, por exemplo, a gente usa a porta 80 para o HTTP, a gente usa a porta 25 para o SMTP, tá? Então, esses números de portas são números de portas reservados. Geralmente, os números de porta de 0 a 255 são números de portas reservadas, tá? E você não pode utilizar, não deveria usar esses números aí se você está criando uma aplicação proprietária, tá? Então, nesse exemplo, a gente vai usar o número de porta 12.000. Os números de portas podem ir de 0 a 65.535, tá? Então, como é que começa isso daqui? A gente tem a máquina servidora, né?
O IP da máquina é server IP, tá? Então, server IP é um IP aqui, dessa máquina aqui, tá? E essa máquina ela vai criar um socket aqui, né? Então, esse socket a gente vai chamar de server socket, tá? Ele é um software usado para comunicação, né? Já que a gente não tem um socket utilizado para conexão, tá? Então, esse socket aqui, a gente vai criar com a função socket, tá? Então, a função socket ela vai pegar dois parâmetros, então AFNet significa que a gente está trabalhando aqui com IPv4, e socket degram significa que a gente está criando um socket UDP. Se fosse socket string, tá? Se você passar socket string, seria um socket TCP. Como é socket degram, tá? Como é socket degram, é um socket UDP. Então aqui você está criando um socket UDP porque é socket degram aqui, tá? Então aqui você cria um socket UDP. O servidor ele tem que estar funcionando antes, tá? Ele tem que estar rodando antes, né? Bom, então o cliente também vai criar um socket, tá? Então ele vai criar aqui um socket AFNet, né? Ou seja, um socket do tipo IPv4, tá? E um socket também UDP, socket degram aqui significa que ele vai criar um socket UDP. Esse socket UDP vai chamar cliente socket, tá? Depois, o que vai acontecer, né? O cliente ele vai criar um datagrama, tá? Com endereço server IP, né? E porta valendo X, né? Nota que as portas aqui tem que coincidir, tá? A porta do servidor tem que ser a mesma porta do cliente, tá? E o cliente ele vai colocar a mensagem nesse datagrama e vai enviar esse datagrama, né, para o servidor via cliente socket, né? Ou seja, ele vai enviar aqui para o servidor. O servidor ele vai estar escutando na porta X, né, por esse datagrama que o cliente vai mandar para ele, tá? Quando esse datagrama chegar, o servidor, desculpa, ele vai ler o datagrama DP do server socket, tá? E vai extrair os dados desse datagrama aí, tá? Aí ele vai pegar esses dados, converter para maiúscula e escrever a resposta em server socket, especificando o endereço do cliente e o número da porta e vai enviar esse datagrama de resposta de volta para o cliente, tá? O cliente está esperando aqui receber esse datagrama. Aí quando ele recebe esse datagrama, ele vai ler esse datagrama, vai retirar a mensagem, né, que foi traduzida para maiúsculas, tá? E vai mostrar essa mensagem na tela e vai fechar o socket, né? Vai fechar o client socket aqui, tá? Então aqui nós temos um exemplo em Python, tá? Do cliente, da aplicação cliente aqui, tá? Como que funciona isso, né? Aqui a gente está incluindo a biblioteca Python para sockets, tá? Então, from socket import asterisco, a gente está importando todas as funções da biblioteca Python para socket, tá? Server name aqui é o nome do servidor. Pode ser o nome da máquina ou pode ser o IP da máquina. Então, por exemplo, se for o nome da máquina, www.myserver.com, por exemplo, tá? Então, se for www.myserver.com, quando você invocar o socket, aqui a função socket, para criar o socket ele vai pegar... Aliás, né? Quando você der um send to aqui, né? Não aqui, aqui você cria um socket genérico, tá? Mas quando você... Se aqui, por exemplo, for www.mymachine.com, tá? Quando você for enviar a mensagem, tá? Esse send to, ele vai invocar o DNS para traduzir o www.mymachine.com para o endereço IP, tá? Se você colocar direto o endereço IP aqui, o send to ele não vai ter que fazer isso, tá? Ele não vai ter que transformar a mensagem, ele não vai ter que chamar o DNS para transformar o nome aqui www.mymachine.com para o endereço IP, tá? Então aqui o hostname você coloca o endereço IP aqui para o send to não ter esse trabalho de chamar o DNS para converter o nome para endereço IP, tá? Muito bem, o número da porta é 1200, tá? Como eu disse para vocês, o número da porta cliente e o número da porta servidor tem que coincidir, tá?
Aqui a gente está criando um socket UDP. Como é que eu sei que o socket é UDP? Porque a gente está usando aqui socket degram, tá? E aqui a FNet é porque é IPv4, tá? E aqui o objeto criado aqui é o cliente socket, tá? Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos exibir essa mensagem aqui para o usuário, input lowercase sentence, tá? O usuário vai digitar uma mensagem, dar enter, e essa mensagem vai ficar gravada na variável mensagem, tá? Message aqui, tá? E aí o que eu vou fazer, né? Aqui, veja que aqui a gente tem um agregado, né? A gente tem uma vírgula e a gente tem duas coisas aqui, entre parênteses aqui, separadas por vírgula, tá? Isso daqui é um único endereço, tá? É interpretado pelo Python como um agregado, como um único parâmetro, e esse único parâmetro aqui, ele contém um único endereço aqui, tá? Que é o endereço do servidor e o número da porta. Então, quando você quer mandar uma mensagem, você tem que especificar duas coisas. O IP do servidor, né, que vai especificar a máquina, e o server port, que é o processo dentro da máquina, né? No caso aí da gente é 1200, tá? Vale 1200, tá? Então, você vai passar dois parâmetros para send to, tá? Você vai passar a mensagem codificada e esse par aqui, que é o par IP e número da porta aqui para você mandar a mensagem para o processo correto que está na máquina servidora, tá? Então você passa o nome do servidor, o número da porta, codifica a mensagem e envia a mesma através do socket, tá? Agora aqui, o receive from, ele vai ficar esperando. Quando você entra aqui, tá? Você tem um bloqueio aqui, você fica esperando nessa linha aqui. Esperando receber uma mensagem da rede, tá? Esse 2048 aqui é o tamanho do buffer que você vai guardar a mensagem que vem da rede, tá? Quando a mensagem chega da rede, tá? Esse receive from vai extrair a mensagem modificada e o server address, tá? O server address também vai ser um par como esse daqui, tá? Vai ter o endereço do servidor e o número da porta do servidor, tá? Ah, mas por que eu recebo esse server address se eu sei quem ele é? Não, é porque o receive from ele faz isso, tá? Ele vai te devolver aqui aquilo que você passou como parâmetro aqui, tá? Então, é normal, é o funcionamento dele, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai imprimir a string recebida e fechar o socket aqui com socket, cliente socket.close aqui. Então, esse cliente socket.close vai fechar o socket, tá? Agora, vamos ver o lado servidor dessa aplicação, tá? Então, a gente tem um programa aqui chamado UDP Server, tá? Mesma coisa, nós importamos a biblioteca de sockets aqui. A porta vai ser 1200, tá? Eu vou criar um socket do tipo UDP aqui, tá? E aí eu vou ter que fazer uma coisa, esse socket é um socket genérico, tá? Eu vou ter que fazer aqui um bind, tá? O que o bind faz? Ele vai anexar a esse socket, tá? O número da porta, que é 1200, tá? Então, server socket.bind vai dizer que esse socket vai ficar escutando aí na porta 1200, tá? Então, liga o socket ao número da porta local, que é 1200, e o socket ele vai ficar escutando nessa porta aí, tá? E aí você vai imprimir uma mensagem, o servidor está pronto para receber, tá? Aí você vai entrar num loop infinito, tá? E nesse loop infinito, que são essas três linhas aqui, você vai ter o seguinte, o servidor ele vai chamar receive from é bloqueante, tá? Então ele vai ficar parado nessa linha aqui. Aqui é o número de caracteres do buffer de recepção, tá? Então ele vai ficar parado aqui, tá? Então, quando a mensagem chegar, ele vai ler a mensagem a partir do socket UDP, pegar o endereço do cliente, tá? Então, IP e porta de cliente. Então, veja que ele retorna dois parâmetros aqui. Ele retorna a mensagem e ele retorna o endereço do cliente aqui que enviou a mensagem. O endereço do cliente é aquela dupla lá, né? O endereço da máquina e o número da porta, tá? O que eu vou fazer agora, né? O que o servidor vai fazer? Ele vai decodificar a mensagem recebida, transformar ela para uppercase, tá? Transformar ela para maiúscula e vai guardar essa mensagem na modified message. E aí o servidor ele vai enviar essa string em letras maiúsculas de volta para o seu cliente. Então ele vai dar o send to modified message.encode para client address, tá? Então ele vai enviar aqui a mensagem de volta para o cliente, a mensagem modificada.
e depois ele vai ficar, né, esperando novamente aqui mais uma mensagem do cliente aqui, tá? Então o cliente ele pode mandar várias mensagens aí, que elas vão ser todas convertidas para maiúsculo, tá? Bom, e como funciona a programação de sockets com TCP, tá? A programação de sockets com TCP ela é um pouquinho diferente, por quê? Porque o TCP ele é orientado à conexão. Então, antes de enviar os dados, tá? Você precisa estabelecer uma conexão TCP com o servidor, tá? Ou seja, você precisa fazer um handshake com o servidor, tá? Depois que você fez esse handshake, né? Você tem a conexão estabelecida. Quando um lado quer enviar dados para o outro, basta deixá-lo na conexão TCP por meio de seu socket. Então você criou um socket aí, que vai ser um socket de envio e recebimento de dados, tá? E quando você quer enviar ou receber uma mensagem, você vai utilizar esse socket, tá? Você não vai ter que criar o socket, você não vai ter que criar o pacote, tá? Você simplesmente coloca o pacote. Quando eu falo criar o pacote, é criar o pacote com o número, com o endereço da máquina e com o número da porta. Você não tem que fazer isso no TCP, tá? No UDP você faz isso, mas no TCP não, tá? Então tá aí uma grande diferença entre o TCP e o UDP. Então note que isso é diferente do DP, onde o servidor precisa anexar o endereço de destino ao pacote antes de deixá-lo no socket. Ou seja, no DP você tem que realmente criar o pacote, tá? Então o processo servidor precisa ter um socket especial para responder ao contato do cliente, tá? Esse socket, tá? Ele é chamado de socket de conexão ou socket de setup, tá? Então esse socket de setup é o que a gente vai chamar de server socket, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver isso aqui, né? Bom, primeiro, o cliente precisa contactar o servidor. Então, veja que da mesma forma que antes, o servidor ele precisa estar inicialmente rodando e ele precisa estar escutando na porta, né, que ele vai receber os dados aí do cliente, tá? Então, o servidor ele tem que estar rodando primeiro, tá? O servidor precisa ter criado o socket, porta, que dá boas-vindas, que ele é o socket de setup, tá? Que a gente vai chamar de socket de setup, ao contato do cliente. Então, esse socket de setup, o servidor, né, quando está trabalhando com o protocolo DP, ele tem que estar criando, tá? E você tem um outro socket, que é o socket de dados, tá? Então, você vai precisar, quando você trabalha com TCP, você não cria só um socket, você cria dois, tá? Principalmente o servidor, ele tem que criar dois sockets aí, tá? Então, o cliente contacta o servidor, né, criando o socket TCP, especificando o endereço IP, número da porta receptiva, tá? Do processo servidor. Então, esse socket de dados é também chamado socket receptivo, tá? E o cliente ele vai mandar dados, né, para o socket receptivo, tá? Então, quando o cliente cria o socket, né, o cliente TCP manda um pedido de conexão para o socket que dá boas-vindas, né, para o socket de setup, né? E o servidor, ele vai, quando o cliente bate a porta desse socket de setup, o servidor ele cria um socket receptivo para esse cliente TCP. A gente vai ver isso numa animação aí, tá? Então, quando contactado pelo cliente, o servidor TCP cria um novo socket, cria o socket receptivo, tá? Para o processo servidor se comunicar com aquele cliente em particular. Então, cada cliente vai ter o seu socket, tá? Então, isso permite ao servidor se comunicar com múltiplos clientes, tá? E números de porta-fontes são utilizados para distinguir clientes, tá? Então, do ponto de vista da aplicação, o TCP ele proporciona uma transferência de bytes, né? Uma cadeia de bytes, uma string de bytes, confiável, tá? E os bytes eles são devolvidos em ordem, né? Eles não são devolvidos, não acontece deles serem devolvidos fora de ordem, né? Então o TCP, quando você envia dados, é como se você tivesse enviado os dados por um cano, ou seja, os dados eles seguem uma fila, né? O que entrou primeiro sai primeiro, tá? Então, e você tem uma transferência confiável, ou seja, o TCP ele não perde pacotes, né? Ele sempre vai entregar aquilo que você pediu para ele entregar, tá? É lógico que esse sempre é relativo, né? Se caiu um meteoro na Terra, o dado que você mandou pelo TCP pode não chegar no destino, tá? Mas aí é a exceção da exceção da exceção, tá? Ou se a máquina, por exemplo, a máquina servidora der problema, né? Aí você não vai receber um pacote de resposta porque a máquina deu problema, né? Então
confiável, assim, se tudo estiver normal, tá? Já o UDP não, mesmo que se tudo estiver normal, você não garante a transferência, tá? Então o UDP ele é usado mais para aplicações de áudio, vídeo, né? Em que você perder um pacote não tem tanto problema, certo? Então, como eu disse para vocês, o servidor, tá? O servidor que vai criar os sockets TCP, ele tem que criar 2 sockets, tá? Ele vai ter que criar um socket de setup, que a gente vai chamar esse socket de server socket, tá? Então, server socket é o nosso socket de setup, tá? E o socket dedicado ao cliente, o socket receptivo, a gente vai chamar de connection socket, tá? Bom, então como é que funciona isso, né? Então, após a criação do seu socket, tá? O cliente inicia uma apresentação de 3 vias e inicia a comunicação com o processo servidor. Isso daqui, o programador ele não fica sabendo dessa apresentação de 3 vias, tá? Isso daqui é uma coisa interna do protocolo TCP que a gente vai estudar quando estudar o protocolo TCP, tá? Então, essa apresentação acontece dentro da camada de transporte e é invisível para os programadores da camada de aplicação. Então, durante essa apresentação de 3 vias, o cliente bate na porta de entrada do processo servidor, tá? Qual porta? A porta desse socket aqui, que é o socket de setup, tá? A porta do server socket, tá? Então, o cliente bate na porta do server socket, na porta de entrada do processo servidor. Quando o servidor ouve a batida do cliente, ele cria uma nova porta, um novo socket. Esse socket que o servidor vai criar vai ser o socket dedicado ao cliente, que vai ser o connection socket, tá? Então, como é que vai funcionar isso, né? Você tem um servidor com o seu endereço IP e você tem um cliente aqui, tá? Então, o servidor ele tem que estar rodando primeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um socket com valor de porta X para a requisição que está chegando. Então, ele vai criar aqui um socket chamado socket de setup, que vai ser o server socket, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse socket de setup, ele vai ficar esperando a chegada de uma requisição de conexão por parte do cliente. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai chamar a função accept, tá? Então, esse socket aqui de setup, tá? Ele vai ficar no estado de escutando, ele vai ficar escutando aqui na porta X aqui, por um pedido de conexão do cliente. Nota que o TCP é orientado à conexão, tá? Então, o que o cliente ele vai fazer? Ele vai criar um socket, né, que vai se conectar a host ID e porta X. Então, ele vai criar aqui um cliente socket, tá? Esse cliente socket vai mandar um pedido aqui de conexão via TCP para esse socket de setup aqui, tá? Quando esse socket quando chegar esse pedido de conexão, ele vai criar um outro socket chamado connection socket, né? Então a função accept vai aceitar a conexão aqui do cliente e vai criar um connection socket. Esse connection socket aqui vai ser o socket receptivo, vai ser o socket que vai trocar dados aqui com o cliente, tá? Muito bem. Então, ele vai mandar uma requisição usando o client socket, tá? Depois que aconteceu a conexão, o cliente vai enviar uma requisição usando o client socket. O servidor vai ler a requisição de connection socket, né? Veja que a requisição, né, os dados, eles são lidos a partir de connection socket, que é o socket receptivo, tá? Que é o socket de dados, tá? Então, o socket de dados aqui, que ele está lendo a requisição do cliente, tá? E ele vai receber, o servidor ele vai ler essa requisição, vai extrair os dados, vai transformar os dados e vai escrever a resposta para connection socket. Escrevendo a resposta para connection socket, o cliente ele vai receber a resposta no seu client socket, tá? E aí ele vai fechar a conexão TCP aqui, tá? E o servidor ele pode fechar também a conexão TCP aqui, tá? Como que é o exemplo em Python para esse caso aqui, né?
Basicamente, né, você vai ter aqui o cliente, né? Então, o cliente aqui, ele vai ter um server name, ele vai ter o número da porta aqui. Server name, como eu expliquei para vocês, pode ser o nome, pode ser o endereço IP. E server port aqui vai ser a porta do cliente, tá? Então, o cliente ele vai criar um socket aqui. Só que agora esse socket vai ser socket string, tá? Por quê? Porque ele é um socket do tipo TCP, tá? Então, ele vai criar um socket TCP para o servidor com a porta 1200, tá? E aí, o cliente ele vai mandar, veja que o TCP é orientado à conexão. Então, o cliente ele vai mandar um pedido de conexão aqui pro TCP, pro servidor, tá? Então, ele vai colocar aqui nesse pedido de conexão o endereço do servidor, que consiste de server name e server port, tá? Essa dupla aqui, né? Esse agregado aqui, com o server name e server port, é o endereço do servidor para onde eu vou mandar o pedido de conexão, tá? Do outro lado da conexão, o servidor vai fazer aquilo que a gente já viu, né? Ele vai criar um socket receptivo, tá? E ele vai receber dados a partir desse socket receptivo, tá? E aí o servidor, o que ele vai fazer, né? Aliás, aqui a gente está falando do cliente, né? Então aí, depois que o pedido de conexão foi aceito, né? Eu vou para essa linha aqui, e o que essa linha vai fazer? Ela vai pedir para o usuário entrar uma sentença em letras minúsculas, tá? Então o usuário vai entrar em uma sentença em letras minúsculas, essa sentença ela vai ser armazenada na variável sentença, e aí você vai mandar essa sentença aqui para o socket, tá? Então você vai dar aqui, ó, cliente socket.send sentence.encode. Então você vai usar a primitiva send aqui, né, do socket cliente, para enviar o sentence encode, tá? Esse sentence encode vai ser, essa sentença codificada vai ser recebida pelo socket receptivo do lado do servidor. A gente vai ver isso no servidor TCP, tá? E aí, depois que enviou a mensagem codificada para o servidor, o socket do cliente vai ficar esperando a recepção de uma resposta do servidor. E esse 1024 aqui é o tamanho do meu buffer, tá? Então ele vai receber a sentença modificada, tá? Ele vai receber a sentença modificada. Ele não vai receber o nome do servidor e a porta, como no caso do UDP, tá? Ele vai receber só a sentença modificada, tá? E finalmente ele vai imprimir, tá? Ele vai imprimir aqui from server, né? Do servidor, né? A sentença modificada, a sentença em letras maiúsculas, e vai fechar a conexão TCP aqui, né? Isso o cliente, tá? E o servidor, né? Vamos ver aqui como é que é o código do servidor. Então, a porta do servidor vai ser 1200, né? Você vai criar um socket aqui também, um socket do tipo TCP, socket string, né? Esse daqui é o socket de boas-vindas, é o socket de setup, tá? Que a gente está chamando de server socket. A gente vai ter que fazer, da mesma forma que no UDP, um bind desse socket com a sua porta, tá? E aí o socket ele vai ficar no estado listing, tá? Esse parâmetro 1 aqui é o número de conexões que o listing vai aceitar. Então o listing aqui vai aceitar apenas uma conexão, tá? Então o servidor ele começa escutando por requisições TCP que chegam, tá? Então quando chegar um pedido de connect, tá? Veja que aqui esse pedido de connect ele vai vir do cliente, tá? Então, o listening ele vai ficar esperando um connect do cliente, tá? Então, quando acontecer esse connect, tá? Ele vai aceitar a conexão e criar um socket aí, tá? Que a gente vai ver como é que ele vai fazer isso, né? Mas antes ele vai escrever aqui, ó. O servidor está pronto para receber, tá? E aí ele vai fazer o quê? Como é que ele vai criar o socket receptivo, tá? Que a gente está chamando de connection socket. Ele vai chamar a função serverSocket.accept. Então, o server socket, quando você chama a função accept, ele vai criar um socket receptivo chamado connection socket, tá? E ele vai retornar, o accept ele vai retornar o socket receptivo e vai retornar o endereço e a porta aqui do cliente, tá? Por que ele retorna o endereço e a porta do cliente? Porque pode ter vários clientes, tá?
Então ele vai ter que retornar aqui o endereço e a porta. Aqui é necessário retornar o endereço e a porta, porque podem existir vários clientes, tá? Então o servidor ele fica esperando com o accept. Quando chega uma requisição, um novo socket é criado. Então quando chega um connect, você cria aí você dá um accept e cria um novo socket aí, né? É isso, né? Quando você dá um connect, aqui você dá um accept e cria um novo socket, certo? Bom, aí as coisas continuam, né? A sentença ela é convertida aqui, né? O connection socket ele vai receber aqui é o tamanho do buffer, tá? Ele vai receber aqui no seu aqui é o socket receptivo, né? Connection socket é o socket receptivo. Ele vai ficar esperando uma mensagem na porta 12.000 aqui, né? Do cliente. Quando essa mensagem do cliente chegar na porta 12.000, ele vai decodificar essa mensagem e vai guardar essa mensagem em sentence, tá? Vai transformar essa mensagem para letras maiúsculas, então capitalized sentence vai receber sentence.upper, tá? E aí ele vai mandar a partir do socket do socket, ele fala socket de conexão, você pode confundir aqui com socket de setup, né? Socket de conexão é o socket receptivo, tá? Então ele vai mandar o socket receptivo, tá? Vai ser usado para mandar a sentença capitalizada aqui e codificada aqui. Capitalized sentence.encode vai ser mandada aqui a partir do socket de comunicação aqui, que é o connection socket, tá? E finalmente o servidor vai fechar a conexão aqui, tá? Fecha a conexão TCP aqui, tá? Só que ele volta aqui e fica esperando novamente um novo accept aqui de uma nova conexão TCP aqui. Então, se você rodar o cliente de novo, tá? E mandar uma nova mensagem, tá? Um novo socket de conexão, um novo socket de dados aqui, né? Um novo socket receptivo aqui vai ser criado e vai acontecer tudo isso daqui de novo, tá? Bom, então aqui a gente está criando o socket só recapitulando, né? Aqui a gente está criando o socket de boas-vindas, o socket de setup, tá? Aqui o socket de setup está escutando, né? Está no estado listen aqui, escutando o cliente bater na porta. O cliente vai bater na porta com aquela função, como que chama a função? Com a função connect, tá? Então você vai ficar esperando aqui um connect, tá? Quando acontecer o connect, você vai imprimir essa mensagem, vai entrar no loop infinito e você vai dar um accept, tá? Aí esse accept aqui, né, vai criar o socket de dados, tá? Que vai ser usado para leitura e escrita, tá? E aí você vai mandar a string capitalizada, aí a string em letras maiúsculas no socket de dados aqui, tá? Vai mandar aqui e depois você vai fechar o socket de dados, tá? Então, pessoal, vocês veem que não é complicado, tá? É só um pouquinho diferente, tá? De como você trabalha com o DP. O TCP ele é melhor para esse tipo de aplicação porque ele não perde pacotes e ele entrega os bytes do pacote em ordem. Ou seja, você não tem embaralhamento nos dados aí, né? Como poderia acontecer numa aplicação de áudio ou vídeo, tá? Então, numa aplicação de áudio ou vídeo, isso não seria um problema, mas numa aplicação de texto, né? Como e-mail ou como essa aplicaçãozinha aqui, o mais interessante seria usar o TCP e não o UDP para não ter esse problema, tá? Então, com isso, a gente termina aí o nosso capítulo 2, tá? E no capítulo 3 nós vamos discutir esses protocolos aí, o TCP e o UDP, com mais detalhes, ok? Então, até lá e bons estudos.